Oiê, aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes. Olá! Então, hoje eu tô aqui trazendo para vocês o áudio de um vídeo que foi o vídeo que eu gravei para a conferência de mulheres da Igreja Presbiteriana do Jardim, que é uma igreja lá de Campina Grande. Inclusive, quero muito conhecer quando for na Consciência Cristã. E se você quiser ver o vídeo, dá pra ver, tá lá no YouTube, no canal deles, a Igreja Presbiteriana do Jardim. Aí você pode procurar pela Conferência Online de Mulheres. Eu falei no terceiro dia sobre o tema Serviço em Tempos de Egoísmo. E o vídeo foi gravado em junho, né? A conferência foi em junho, final de junho. Só para vocês se situarem dos temas que a gente abordou. Então, resolvi trazer aqui no podcast para vocês, espero muito que vocês gostem. Olá, irmãs da Igreja Presbiteriana do Jardim. Eu estou muito feliz, muito honrada pelo convite do pastor Rodrigo e da Letícia. Quero agradecer muito por essa oportunidade de falar com vocês. Apesar das circunstâncias, de estarmos falando por vídeo, espero um dia poder conhecer aí a igreja de vocês, que eu ainda não conheço. Fiquei muito feliz com o tema também, desse momento de adversidade que nós estamos passando. Gostei muito dos temas que, inclusive, já foram abordados, Fé em tempo de desespero, comunhão em tempo de isolamento, e hoje a gente vai falar sobre o serviço em tempo de egoísmo. Preparar, essa palestra para vocês aqui foi bem desafiador, falou muito ao meu coração, foi bem confrontador, eu espero que seja para vocês também, especialmente porque eu preparei, escrevi, pesquisei sobre isso, justamente uma semana antes de voltar para a igreja. Aqui nós já voltamos e eu espero que vocês voltem também com todos os cuidados e restrições, Aos poucos, cada passo é importante. E assim, justamente, foi muito bom poder repensar, pensar novamente sobre o serviço para a glória de Deus e voltar para a igreja e ver as diversas formas com que o corpo serve e as oportunidades e realinhar o coração, e o nosso entendimento foi muito importante para mim. Irmãs, vocês sabem que nós somos criadas por Deus para glorificá-lo e nos alegrarmos nele para sempre. Podemos dizer que uma das formas pelas quais a gente faz isso, para a qual nós somos criadas, é servindo a Deus com os nossos dons e talentos que Ele mesmo nos deu. Nós somos vocacionados ao serviço. O serviço é algo que faz parte de ser humano. Nós somos feitos à imagem de Deus. E quando Deus fez o ser humano, Ele fez todos os seres humanos para servir, não apenas alguns. É importante dizer isso porque algumas outras cosmovisões têm a ideia de que alguns foram feitos para servir e outros para serem servidos, como acontece no hinduísmo. Eu separei alguns versículos para a gente pensar sobre, na Bíblia, e nós temos em Efésios 2:10, diz o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, Tiago 2:14, meus irmãos, qual proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? 1 Pedro 4:10 diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Gente, somos feitos à imagem de Deus, Nossa alegria sempre vai estar em andarmos de acordo com essa imagem para a qual nós somos criados, pela qual nós somos criados e para a qual nós somos criados, com esse impulso do amor de Deus por nós. O serviço também é uma forma da gente adorar o Senhor. Você adora o Senhor por meio de fazer o seu serviço bem feito. A nossa oferta, o dízimo, as doações que fazemos para a igreja são uma forma de servir, a gente vai tratar disso, mas ela não exclui os outros serviços necessários que a gente oferece através dos nossos dons e talentos, seja o nosso tempo com o aconselhamento aos nossos irmãos, sempre muito importante, preparando o salão, na música, no berçário, nos projetos. Nós fomos feitos para servir e devemos estar atentos a isso. Porém, a queda
vem aí para roubar esse nosso desejo e mudar até mesmo a nossa disposição de servir. A gente vai ver isso melhor. Queridas, o que acontece na queda é que nós buscamos ser servidos ao invés de servir. É quando o egoísmo toma conta mesmo do nosso coração. Imediatamente depois do pecado de Adão e Eva, cada um já corre para se proteger, né? Se proteger. Adão coloca a culpa na mulher, Eva coloca a culpa na serpente, e eles imediatamente começam a pensar em si mesmo e não no outro. O egoísmo, gente, é você considerar as suas necessidades acima das dos outros. Eu lembrei aqui de Filipenses 2,4. Se não fosse algo assim muito tentador aos nossos corações, muito comum de acontecer, né? Paulo não teria dito o seguinte: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Atentem para o que é dos outros. Gente. Bom, se Paulo precisou dizer isso, era porque as pessoas não estavam se atentando mesmo às necessidades umas das outras. Bom, então eu poderia falar de muitas outras, né? Mas eu quero exemplificar aqui especificamente quatro reações pecaminosas que nós temos diante do serviço, né? Que nós deveríamos nos alegrar em fazer. Bom, a primeira delas é que ao ter no coração que você foi feito para ser servido, você pode deixar de ofertar seus dons e talentos por considerar que o serviço deve ter reciprocidade e você trata o serviço com ressentimento até por você não ter se sentido servido em algo. Achei muito importante falar isso porque eu acho que acontece de ser bem comum, né? Quando a gente tem essa visão de que nós somos feitos para ser servidos, a gente vai estar sempre nessa comparação, né? Por exemplo, eu pensei aqui nos exemplos, vocês podem pensar em outros aí também. Não vou receber bem meus irmãos. Não vou receber meus irmãos porque quando eu cheguei na igreja eu não fui bem recebido, fiquei um tempão sem ninguém me dar atenção. Ou não vou procurar saber como as minhas irmãs estão nessa quarentena porque até agora nenhuma me mandou mensagem. Inclusive, falando nisso, eu cheguei a ter essa reação pecaminosa na quarentena. Cheguei a comentar até com as meninas que a gente faz um estudo de um livro, né, um discipulado, e cheguei a comentar com elas o que aconteceu, assim, tipo, eu fiquei, nossa, mas ninguém me mandou mensagem pra perguntar como é que eu estou, sabe, assim, se você fica chateada por isso. Mas aí logo depois me deu um estalo, bom, mas eu também não mandei, né, aí eu fui lá, peguei meu WhatsApp e mandei mensagem para todas elas, perguntando como elas estavam. Mas enfim. Se você tiver essa atitude, gente, de o que a igreja pode fazer por mim e não o que eu posso fazer para a igreja, isso está atestando aí que o seu coração está focado em ser servido. Uma segunda forma que nós reagimos mal é quando a gente pensa no serviço que vem, né, através das nossas ofertas e dos nossos dízimos. As contas da igreja e dos missionários continuam nessa quarentena. E, infelizmente, estamos vendo, e eu sei, não me contaram, eu já soube de pastor que foi demitido nessa quarentena porque as ofertas, os dízimos de muitos irmãos pararam. Claro que eu não estou me referindo aqui aos irmãos que perderam o emprego e que inclusive precisam da ajuda da igreja, né, gente? Não é disso que eu estou falando, mas dos irmãos que, por não estarem mais sendo servidos, não estão mais sendo servidos pela igreja dominicalmente, pararam de contribuir. E aí veja o resultado triste, um resultado perigoso aí do egoísmo da gente achar que temos que ser servidos pela igreja. Os pastores estão sendo demitidos, os missionários estão sem apoio e as contas mensais deles não param. Terceiro ponto que eu trouxe aqui pra gente, Deus não falou que nós temos que ofertar ou servir com os nossos dons e talentos. Gente, para algumas pessoas vai ser muito mais difícil ofertar
financeiramente para a igreja do que dar seus dons e talentos ali. E dedicando tempo, né, à igreja, aos seus irmãos. E para outras pessoas, vai ser muito mais fácil você dar o dinheiro, né, colocar lá no débito automático da conta, isso para elas vai ser muito mais fácil do que dar tempo e dedicar-se, né, através dos seus dons e talentos para a igreja e para os seus irmãos. O dinheiro ele vem do trabalho suado, mas é também muito suado e desgastante dedicar atenção e tempo para com os outros. E uma pergunta aí para avaliar o coração nesse sentido é você se perguntar: como você lidaria se o pastor te dissesse: estamos muito bem aqui de dinheiro na igreja, não precisa não, mas eu preciso que você venha aqui passar um sábado todo com a gente ajudando aqui num serviço de montagem. Avalie seu coração. Gente, se nos tempos normais, né, a gente já tinha dificuldade em nos doar para a igreja, agora nós não estamos indo todo domingo na igreja, não temos visto de forma direta, né, as oportunidades de serviço que nós temos, então está sendo muito mais difícil, eu sei, e principalmente assim, acontece da gente não estar sendo visto através do nosso serviço. E aí a gente vai para o quarto ponto que eu quero trazer aqui, da nossa reação pecaminosa, que é a reação da idolatria. A idolatria mesmo, gente. Sim, é possível idolatrar o serviço, por incrível que pareça, quando ele não é feito para a glória de Deus, quando ele é feito por razões erradas, para a sua própria glória. Nosso serviço pode ser feito por razões erradas, né? Por razões egoístas. Você consegue pensar em alguma aí? Bom, tem algumas, né? De ter reconhecimento, sentir poder, ficar mais perto daquele crush, estar em destaque, né? Ficar por dentro das fofocas. Não, isso não acontece, não, né? Eu acho que não. Exibir conhecimento. É isso aí, gente. O serviço pode sim ser idólatra. Tem gente que ama mais o serviço do que ama Deus, e isso é muito comum, inclusive em pastores e músicos. Não que todos estão propícios a isso, né? Mas o ministério pode se tornar um ídolo. Uma pequena pergunta aí para você fazer, para avaliar o coração, é: você continuaria fazendo o que você faz se ninguém ficasse sabendo? E assim, bom, são esses 4 pontos que eu quis trazer, mas tem vários outros, inclusive os casos em que a gente se compromete com o serviço, a gente assume um compromisso na igreja e a gente não honra esse compromisso também por razões egoístas, né, gente? Então, mas isso pode ficar para outra conversa aí de ser o nosso sim, sim e o nosso não, não. Eu espero que você tenha percebido que todos esses exemplos que eu trouxe mostram assim o que acontece quando a gente tira de foco Deus do nosso serviço, né? O nosso pecado faz com que a gente olhe para nós e não para o nosso Senhor. E queridas, diante de tudo isso, a nossa solução não é deixar de servir, mas servir pelas razões corretas. E qual é essa razão correta? A resposta está em Cristo Jesus, que desceu do seu trono, o Rei dos Reis, com todo o seu poder, grandeza, majestade e glória, se fez homem. E ao vir, não veio para ser servido, e sim para servir e dar sua vida em resgate por muitos, como a gente lê lá em Marcos 10:45. Jesus veio para servir, e em João 5:17 ele diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Como filhas desse maravilhoso Deus, nós devemos espelhar sua luz aqui. Deus usa as suas filhas e por meio delas Ele trabalha até hoje, até agora. E que honra e alegria sermos usadas no trabalho que é dele, né, gente? Que honra dar cada um dos nossos dons e talentos para abençoar o corpo de Cristo. Seja com a sua hospitalidade, abrindo sua casa para a família da fé, seja com a sua bela voz para adorá-lo,
seja com a sua capacidade tão difícil de tocar instrumentos, com esse dom tão difícil quanto, que é ser uma mulher atenta às necessidades dos irmãos, das irmãs, que com sabedoria sabe exortar uns aos outros, que sabe aconselhar, que tem força para colocar uma cadeira no lugar, que está disposta ali, que tem paciência e se prepara vários dias antes para fazer as aulas da EBD, e mesmo o carinho que você tem ao estar cuidando das crianças, das outras irmãs, perdendo o culto para que elas possam assistir a pregação. E até mesmo as pessoas que passam horas preparando os slides para auxiliar os outros irmãos durante o culto. E, gente, sabe quem é que vê tudo isso? Ele vê, ele sabe. Deus sabe. E você sabe que Deus te dá diversas oportunidades para servir, várias oportunidades de serviço. E com a pandemia, nós ainda temos oportunidades, ainda é possível, ainda que de maneira imperfeita, exercermos nossa fraternidade cristã, buscando ativamente auxiliar nossos irmãos em suas necessidades. Temos visto, né, que desde o começo até vídeos que nos emocionaram do ser humano buscando servir na pandemia. Aquela ideia famosa que teve de colocar no elevador, né, que os mais jovens iriam no supermercado para os mais velhos. Tudo isso a gente vê o ser humano exercendo, né, buscando servir. Porém, o crente ele tem o privilégio de servir sabendo que vivemos de acordo com regras de outro mundo, não deste. E eu perguntei nas minhas redes sociais, se você me acompanha lá, perguntei no Twitter e no Instagram, exatamente se as pessoas, se vocês têm ideias de como servir sua igreja nesses tempos de quarentena. Porque eu perguntei justamente para trazer aqui para vocês esses exemplos, para não trazer somente os meus, né? E trazer outras ideias também. Algumas coisas que eu vivi na minha igreja, por exemplo, eu fiquei muito feliz, foi que os pastores, né, nós temos 3 pastores, e eles se revezaram junto com os seminaristas também. Todos os dias tinha chamada de vídeo, através de um aplicativo de chamada de vídeo, todos os dias com devocional. E foi muito bom, foi muito agradável, fez muito bem ao coração, estar ali e poder ver uns aos outros. Inclusive domingo, depois do vídeo da pregação, abria-se essas chamadas para que todos entrassem e conversassem e apenas se vissem ali por vídeo, e foi muito legal. Outra coisa também que na minha igreja os diáconos fizeram foi entrar em contato com as pessoas, com os membros, e eu recebi uma dessas videochamadas e foi muito legal. O diácono e a esposa dele, Carol, oraram comigo e assim, foi surpreendentemente bom receber isso. E algumas outras ideias que os irmãos deram na pergunta que eu fiz nas redes sociais, e me chamou muita atenção que em tudo isso, o cuidado que estão tendo uns com os outros. Enquanto eu vou falando, se você quiser inclusive deixar, e também aí nos comentários dicas de como servir, né, nesses tempos de pandemia, na quarentena, pode ir deixando aí. Eu vi que uma mocidade se dividiu para ligar para os idosos e orar com eles e ler a Bíblia com eles. Gente, eu fiquei tão assim surpresa e tão feliz com isso, tão simples, né? Porque, gente, os idosos estão muito sozinhos nesse tempo. Uma ligação para eles pode ser extremamente importante, uma ligação para mim foi muito importante. Então fica a dica aí de fazer isso, até porque assim, quando voltar à igreja, aqui pelo menos voltou, mas os idosos ainda não podem ir, né? Eu recebi também mais relatos do que eu imaginava de serenatas sendo feitas para os mais velhos, irmãos que estão ativamente buscando saber como os outros irmãos estão, como é que podem ajudar, as igrejas em que os pastores estão, sim, buscando e fazendo nessas devocionais diariamente. Irmãs gravando vídeo para as crianças para continuar a EBD.
E a gente não é especialista, né, nisso de ficar gravando vídeo, mas a gente faz. E até nisso eu pensei em outra forma também de servir nesse tempo de pandemia, participando, gente, participando dos vídeos que a mocidade está fazendo, as videochamadas, as propostas que eles estão dando. Participar é uma forma de servir também. E fora você pode fazer grupos de estudo bíblico, de leitura, discipulado, pedir dicas aí para o seu pastor de bons livros para estudar em grupo, vai ser muito bom. Essas são algumas ideias, mas irmãs, é muito importante que você se lembre que o serviço não é opcional para o crente e também não é a parte ruim, a parte chata da vida cristã. Não é. É uma forma projetada por Deus de fazer com que você fique mais parecida com Ele. Ele não ficou esperando fazerem as coisas por ele. Ele foi, se desgastou pelos outros e em amor se doou pelo bem-estar dos seus. Se doou mesmo, né? Servir é uma obrigação, sim, mas ela é mais do que isso. É um privilégio que nós temos. É algo que vai ser difícil, mas também vai ser um deleite. Num mundo onde cada vez mais as pessoas correm pro cada um por si, a ação do crente é mesmo o um por todos e todos por um. O corpo de Cristo deve se cuidar, servindo uns aos outros e também aos de fora. Nós testemunhamos de Cristo perante o mundo, pois pelo amor é que somos reconhecidas. E o nosso benefício, o benefício que você tem de servir, é ficar mais parecida com Cristo, mais parecida com Jesus. Quanto mais você exercer o serviço, mais isso vai acontecer, tá bom? Que Deus as abençoe e que Deus nos ajude a ver as oportunidades para serviço, que nós não ignoremos essas oportunidades e façamos com alegria e sincero desejo de honrar e glorificar o nome de Deus.